Antes de passar as perguntas, eu vou passar, então, a palavra ao secretário de Educação aqui do Distrito Federal, Júlio Gregório Filho, que representa o Concede. Por favor, professor. Bom dia, deputada Poliana. Bom dia, Rocieli. Bom dia a todos e a todas presentes, deputados. Quando vou falar, eu vou me ater ao ensino médio. Quando ligou, não tenho como deixar de registrar que fui professor e gestor durante 34 anos seguidos no ensino médio. Professor de Química, inclusive de alguns nobres deputados que compõem a casa e acreditem, se quiser, até senador. Foram meus alunos aqui em Brasília. E eu fico questionando com o professor de Química como sou, se está fazendo falta para eles o que eu cobrava quando dava aula, o produto da reação de oxidação branda de um alceno, a identificação de um alcino falso ou verdadeiro, e o que mais clássico se fala da química é saber os elementos que compõem a tabela periódica decorados para responder às questões da prova. Então, é por essa razão que eu estou convencido de que estou muito preocupado e tenho registrado essa minha preocupação em relação à Base Nacional Curricular Comum. Eu participei das contribuições para a construção dessa base e acho natural, por exemplo, que os professores de Química entendam que você tem que colocar à disposição do aluno e obrigá-lo a fazer, isso é que me preocupa, tudo de Química. Você chega no de Biologia, ele quer fazer tudo de Biologia, ele acha tudo importante. Chega de Matemática, quer fazer tudo de Matemática. Chega de História, quer fazer tudo de História e algo mais. E aí nós caímos nessa situação desse engessamento que nós temos no ensino médio, e é por isso que me preocupa, e eu tenho registrado, como já disse, junto ao Conselho Nacional de Educação e, por consequência, até no Fórum dos Conselhos Estaduais de Educação e do Distrito Federal, a volta desse engessamento. Aqui em Brasília nós estamos tentando, eu tenho ido a debate com estudantes e participado bastante, e com professores. Com relação aos colegas professores, você encontra muita resistência por uma questão cultural. Há uma insegurança entre os professores de filosofia, sociologia, educação física e artes, que fazem a leitura de que essas matérias foram excluídas do currículo, quando o que nós queremos é que elas sejam ministradas com qualidade, mas não obrigatoriamente para todo mundo. A Base Nacional Curricular Comum, no nosso entendimento, tem que garantir ao estudante o conhecimento de todas as áreas. O que é a química no ensino médio, o que é a física, o que é a biologia, o português, a matemática, a filosofia, a sociologia, a educação física, a arte. Eu não consigo falar todas as matérias sem respirar no meio do caminho. E cada projeto de lei que vem, eu acho importante a educação no trânsito, então coloca a educação de trânsito no currículo. Eu acho a aula de dança tem que ter, coloca a aula de dança no currículo. E cada vez mais, isso por incrível que pareça, vai empobrecendo o currículo, porque você tem muito pouco tempo destinado a uma quantidade imensa de matérias. Você toca na superfície e acaba expulsando o aluno da escola. E tudo que nós pensamos e quando nós conversamos, regra geral, estamos falando com alunos que têm probabilidade para o ensino superior, que representa 18% dos alunos que terminam o ensino médio. Eu vou ser breve, só quero dar essa preocupação e contar uma história, se me permitam, em relação a uma escola que eu visitei em Planaltina num sábado pela manhã, deputado, e tinha uns 20 alunos que faziam uma aula de circo, num projeto desenvolvido com dinheiro do Fundo de Apoio à Cultura. E eu fui conversar com esses alunos, e eles ali alegres, pulando, pendurando naquelas coisas, tudo lá de circo, com uma alegria imensa. Tinham 4 alunos que tinham abandonado a escola. E as aulas de circo eram naquela própria escola. Qual o meu pensamento? Essa aula de circo, ela tinha que ser o gancho para manter esse aluno na escola. Mas agora não vem com o pensamento, então toda a escola tem que ter aula de circo? Não é dessa maneira, porque aí nós vamos voltar àquilo. Aquela escola teve a possibilidade de dar essa aula de circo. Essa aula, no meu entendimento, esse curso, ele tem tanta validade quanto um curso de Química. Falo da minha área para não ferir suscetibilidade. Ele tem que gerar créditos e carga horária
para que aqueles alunos concluam seu ensino médio, substituindo a química que provavelmente expulsou aqueles alunos da escola. Porque eu, como professor de química, entro, começo a falar uma matéria que ele não tem interesse, que ele não gosta, que ele não tem afinidade, dou uma prova para ele, ele tira a nota ruim, eu devolvo a prova e ainda digo que ele é burro. Você não aprende, você não presta atenção, você não sei o quê. Mas eu não gosto dessa matéria. Seria a mesma coisa que impor aula de circo para mim. Eu seria reprovado. E na constante reprovação eu vou abandonar a escola. Eu estou fazendo o quê aqui? Estou o tempo todo ouvindo dizer que eu sou burro, que eu não tenho habilidade, que eu não tenho... É esse o aspecto que nós temos como fundamento. Repito, a Base Nacional Curricular Comum tem que assegurar a todos os estudantes o conhecimento do que é cada componente curricular daquele. E não, na base, dar tudo que tem que ser dado na química em 3 anos, ou na física ou na biologia. A partir daí, no entendimento que nós estamos discutindo aqui do Distrito Federal, o aluno faz a sua trilha. E a minha preocupação é do Conselho Nacional de Educação engessar as trilhas. Ah, você é da área de humanidades, então você vai fazer os componentes X, Y, Z. Ora, tem um cara da área de exatas que pode querer fazer, se a escola oferece, fazer uma aula de teatro, fazer um curso de teatro, um curso de música, mas isso ir para o currículo dele e gerar carga horária para ele concluir o ensino médio. Quem diz que o engenheiro não recebe habilidades importantíssimas quando ele faz uma atividade dessa, uma matéria dessa? Hoje a escola até oferece, mas não vai para o currículo dele. A aula de artes, com 2 aulinhas por semana dentro de uma sala, me desculpe, é o mesmo que nós tínhamos de aula de espanhol, ofertada, igual acontece aqui em Brasília, uma aula de 50 minutos quinzenal. Me desculpe. Os professores ficam muito bravos que eu falo isso. Isso é enganação. Ninguém aprende qualquer língua estrangeira tendo uma aula de 50 minutos quinzenalmente. E se coincidir da semana que vai ter aula for feriado, o cara fica um mês sem aula. Isso assegura o mercado de trabalho do professor, mas não assegura a aprendizagem do aluno. Então, nós temos que ele tem que ter, queremos que tenha espanhol, tenha, com qualidade, com 4 aulas por semana. Mas para ele ter 4 aulas de espanhol por semana, ele tem que abdicar de uma outra. Não dá para você querer que ele aprenda números complexos, funções trigonométricas, né, eletricidade, magnetismo, química orgânica, físico-química, e tudo, e tem a oportunidade de fazer componentes dessa natureza. Outra coisa é o aproveitamento de atividades educativas feitas fora da escola. Aqui em Brasília, eu sei que a realidade é diferente, se eu falo muito ligado a Brasília, nós temos as vilas olímpicas, os centros olímpicos, em que um aluno que gosta de basquete, por que ele não pode fazer uma aula de basquete lá e ter o aproveitamento do basquete aqui, ao invés de fazer educação física, e ter no lugar da aula de educação física, e esse basquete ele pode fazer até a hora que for mais conveniente e possível para ele, e na aula que ele teria de educação física, ele está se aprofundando em matemática, se ele gosta de matemática, ou em português. Como construir as trilhas? Você pode ofertar português básico, por exemplo, uma produção de texto básica, para quem não tem nenhuma habilidade ainda para produção de texto, e uma produção de texto avançada, tendo os alunos a mesma faixa etária. No meu entendimento, não há necessidade de seriar o ensino médio após a Base Nacional Curricular Comum. Por que tem que ter o aluno estar no segundo, no terceiro, ou as matérias que ele pode fazer só do segundo ano, só do terceiro? Ora, se ele tem muita habilidade, ele quer ser jornalista, ele vai aprender, ele tem que aprender muito português, produzir muito texto, ter leitura crítica, aprender história, geografia, sociologia, filosofia. Ele não precisa de funções trigonométricas. Ele não precisa de saber aspectos da física que só vai servir para ele passar no Enem. Agora, se não reformar o Enem, não tem chance. Quem sempre moldou o ensino médio no Brasil foram os vestibulares e o Enem. Eu tive a oportunidade de participar da primeira e da segunda banca do Enem, 98, 99. A característica do exame era completamente diversa do que é hoje. Na medida que ele se transformou em prova de seleção para as universidades, ele se aproximou muito dos antigos vestibulares. Todos aqui fizeram vestibular. Todos aqui estudaram determinadas matérias. Por quê? Porque para passar no vestibular. Porque depois você esqueceu e fez muito bem. Outro dia eu estava numa determinada festa, uma pessoa se aproximou e me recitou a tabela periódica. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, você é o quê? Ele falou, sou advogado. Eu falei, quanto mal eu fiz para essa criatura, tá? Então, gente, a minha preocupação, para fechar, é que a base não venha engessar novamente o nosso currículo, colocando uma quantidade de matérias, que eu até entendo a posição dos professores,
né? Cada um zela por sua área e pretende colocar tudo, e que nós temos que ter a coragem de trabalhar a cultura, de flexibilizar, acabando até com a seriação. Por que tem que ter segunda e terceira série? Nós temos que manter os nossos jovens nas escolas, nós temos que ter mecanismos. Se você não gosta de matemática, você tem que ter a matemática básica, o seu raciocínio básico, saber fazer as suas proporções. A matemática você precisa para a tua vida. Mas ela não pode te expulsar da escola porque você quer fazer artes. Faça artes. Seja feliz, conclua o seu ensino médio com aquilo. Ah, mas o jovem não tem maturidade para isso. Quem está dentro da escola sabe que ele vai construir a sua trilha. Agora tem que mudar também a orientação profissional. Aqui em Brasília nós temos orientador educacional que tem uma sala só para receber aluno que dá problema de disciplina, que não fez tarefa, que não trouxe coisas. Não, ele tem que ter outra função. Nós temos que mudar a cultura, e não muda de um ano para outro. E eu quero só registrar que quando eu faço esse debate com alunos que estão no ensino médio, onde eu chego e sou recepcionado, e já faço com eles a cartaz de abaixo o golpe, fora Temer, e que tem problema, não tem, vamos falar, agora vamos discutir o ensino médio? Vamos. A discussão termina de uma maneira bem interessante, com proposições que nós nem imaginávamos que eles seriam capazes de colocar. Então, meu registro é basicamente nesse sentido. Tomemos cuidado para não voltarmos a engessar algo que tem que ser flexível, tem que ser novo. O aluno precisa de informação hoje. Aquilo que eu falei, você quer saber qual é o produto da ozonólise do butadieno 1,2? Você coloca lá na internet, na hora você tem, e você vai ter todos os explicamentos. Você não precisa ter isso na sua cabeça. Libere a cabeça para fazer coisas mais interessantes na vida. Obrigado, gente.